Hello guys, how are you? In today's class we are going to study about indefinite pronomes. Olá pessoal, como vocês estão? Na aula de hoje nós vamos estudar sobre os pronomes indefinidos. Mas vocês devem estar se perguntando, professora, como é que eu vou usar esse pronome indefinido? Bom, vejam, nós utilizamos os pronomes indefinidos quando nós queremos nos referir a pessoas ou coisas sem dizer quem é a pessoa ou qual coisa a gente está se referindo, sem dizer especificamente, vamos supor, eu acho Larissa feia. Então, para você não dizer que você acha Larissa feia, você vai utilizar um pronome indefinido, tá certo? Então, pronome indefinido no inglês a gente utiliza quando nós queremos nos referir a coisas ou pessoas sem dizer exatamente a quem ou ao que a gente está se referindo, tá certo? Então, vamos aprender agora quais são esses pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são someone or somebody, anyone or anybody, everyone or everybody, no one or nobody, something, anything, everything e nothing, tá? Esses são os pronomes indefinidos. Nós temos aí 8. Lembrando que esses que eu falei, someone or somebody, anyone or anybody, everyone or everybody, ou no one or nobody, eles são a mesma coisa, só são escritos de forma diferente, mas tanto faz você usar um quanto usar o outro. Bom, mas vocês devem estar se perguntando, mas professora, quando é que eu vou usar esses pronomes indefinidos? Vejam, nós vamos utilizar os pronomes indefinidos que terminam com body ou on quando a gente quer referir a pessoa. Vejam o significado de cada um. Someone or somebody quer dizer alguém. Anyone or anybody quer dizer qualquer um. Everyone or everybody quer dizer todos. E no one or nobody quer dizer ninguém, tá? Então, someone, alguém, anyone, qualquer um, everyone, todos, ou no one, ninguém. Então, como eu já falei, tanto faz vocês falarem no one or nobody, anyone or anybody, everyone or everybody, ou no one or nothing, ou nobody. Tá certo? Então, tanto faz. O significado é o mesmo. E aí, nós temos alguns exemplos aí que vocês podem estar acompanhando pelo livro. E nós utilizamos os pronomes que terminam com thing, T-H-I-N-G, quando nós queremos nos referir a pessoa ou a coisas, tá? Então, something quer dizer alguma coisa, anything quer dizer qualquer coisa, everything quer dizer tudo, ou nothing quer dizer nada, tá certo? Então, também nós temos aí alguns exemplos. E aí, nós temos uma observação aí no livro de vocês, na página 170, que fala assim, nós utilizamos, we use a singular verb after an indefinite pronoun. Nós utilizamos o verbo no singular quando nós utilizamos o verbo singular depois do pronome indefinido. Então, todas as vezes que vocês utilizarem o pronome indefinido, o verbo ele sempre vai ficar no singular. Sempre vai ficar na sua forma normal, tá certo? E aí nós temos algumas exceções. Quais exceções são essas? Nós não podemos utilizar nenhuma outra forma negativa quando nós utilizamos os seguintes pronomes indefinidos. Nobody, no one or nothing. Por quê? Porque estes pronomes eles já indicam que já está na negativa, já indicam negação, tá certo? Então, nunca vocês vão utilizar um pronome indefinido que indica negação com alguma outra forma negativa. Vocês nunca vão falar nobody didn't help me. Nunca. Ou vocês vão ter nobody ou vocês vão ter didn't, porque esses pronomes eles já indicam negação, tá certo? Então, vocês vão encontrar a explicação desse assunto na página 169 e na página 170.
Vocês vão fazer os exercícios relacionados a essa atividade para melhor aprendizagem, para vocês fixarem melhor os exercícios que se encontra na página 67 e página 68. Na página 67, nós temos aí a primeira questão. Read the testimonials and endurance. Vocês vão ler 3 testemunhos de pessoas aí e vão responder a pergunta que vem abaixo. Do you agree with these statements? Justify. Vocês vão... ele pergunta se você concorda com estes testemunhos, com esse discurso aí das pessoas que falaram, essas 3 pessoas, e vai justificar o porquê que você concorda ou discorda, tá certo? A segunda questão, leia os testemunhos novamente e observe os espaços das palavras, tá? Which ones are related to? As pessoas, com quais... quais eles estão relacionando com pessoas ou coisas? Quais pronomes eles utilizaram para relacionar pessoas e coisas? Vejam que tem 3 espaços. Então, a primeira pessoa, ela utilizou qual pronome para se referir à pessoa? A segunda pessoa, ela utilizou qual pronome para se referir a outra pessoa? E a terceira pessoa, ela utilizou qual pronome para se referir a uma pessoa? Tá? E a mesma coisa vai acontecer para coisas, tá certo? Vocês vão escrever aí. E aí ele pede para que vocês respondam. Tem uma perguntinha aqui, logo abaixo da segunda questão, que fala assim: It is possible to say exactly who or what these words refer to? É possível dizer exatamente quem ou o que a estas palavras se referem? Explique. Então, de acordo com essas palavras que eles usaram aí, com esses pronomes indefinidos, vocês podem identificar a quem ou ao que eles estão se referindo na frase deles, no textinho deles, tá? Respondam aí. Complete the following chart. Complete o quadro a seguir. Vejam aí. Vocês vão olhar lá na página 174 e 74 e completar o quadro. O some, quando eu quero falar de pessoa, como é que o some fica? Como é que ele fica quando eu quero falar de coisa? E aí vai, e assim por diante. Vocês vão completar o quadro, tá certo? E na página 68, vocês vão encontrar aí, ó. Ask for Help is an online forum where people can share the experiences and ask for suggestions on how to solve their problems. Read the following posts and complete them with the most suitable indefinite pronouns. Ask for Help é um fórum online onde as pessoas podem contar suas experiências e perguntar sobre sugestões de como resolver os seus problemas. Leia o post a seguir e complete com os demais pronomes indefinidos, tá? Então, vocês vão analisar aí a frase, se ela se encaixa com um pronome indefinido utilizado para pessoa ou coisa, e vão escrever qual pronome indefinido ele se encaixa, tá certo? A quinta questão. What advice can you give to these people? Read the posts again to talk to your teacher and classmates and you write some suggestions to them. Vocês vão, depois que vocês completarem, né, as perguntas dos internautas aí da quarta questão, vocês vão responder se vocês podem dar algum conselho para estas pessoas, tá? E vocês vão escrever algumas sugestões para essas pessoas resolverem os problemas dela, tá certo? A sexta questão, ele pede para vocês lerem as sentenças abaixo e completarem com pronome indefinido, tá? Vocês vão ler as sentenças e ver qual pronome indefinido melhor se encaixa para completar a frase, tá certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje, a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, você pode estar vindo no meu privado lá no WhatsApp e perguntando, que eu à medida do possível, vou respondendo. E façam as atividades. As atividades para hoje ficou da página 67, página 67 e 68, page 67 e 68.
tá? Então, bye bye, see you next class.